Capítulo 15. A luz segue sempre. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 397. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Após breve pausa, em nossos despretensiosos apontamentos, retornamos à União Espírita Mineira para mais um nostálgico encontro com o passado. Daí a alguns instantes, chega Arnaldo Rocha, sempre muito cortês. Olá, meu jovem. Como está passando a família? Cumprimento relâmpago que me tirou do ensimesmamento em que me encontrava. Tudo bem, respondi, atordoado, pois, enquanto esperava por sua chegada, envolvi-me em muitos questionamentos sobre esse singelo trabalho dos amigos para sempre. Logo em seguida, o amigo começou a abrir o escaninho da sua alma para falar das singelas reuniões mediúnicas do Grupo Meimei. Um verdadeiro curso de iniciação para a mediunidade e para a vida, exclamou Arnaldo. Após aquela assertiva, relembrou os diálogos estabelecidos entre ele e as entidades espirituais através dos médiuns, dentre os quais o eterno jovem Chico. Tornei-me um aprendiz dedicado na tarefa de intercâmbio espiritual que já está completando 60 anos. Posso afirmar, sem nenhuma pretensão, que assisti aos mais diversos tipos de transes mediúnicos, e a lição que ficou em meu coração é que sabemos muito pouco dos mecanismos de interação entre as dimensões espirituais. As manifestações mais ostensivas sempre chamaram mais a atenção, disse Arnaldo, nas quais aconteciam alguns transes que envolviam entidades em processos zoantrópicos de difícil trato, além de transfiguração de médiuns, principalmente do Chico, que concitava o grupo a estar sempre em equilíbrio, a fim de que os tratamentos fossem levados a efeito. Recordo-me, certa feita, de uma manifestação através do Chico em uma reunião de intercâmbio espiritual na qual ele se sentou fora da mesa, em uma cadeira de balanço, devido a um problema nas pernas. Para alguns, esse fato quebraria a corrente magnética. Nessa noite, entretanto, ocorreu um tratamento a uma entidade que vivia o processo de zoantropia. Tal experiência nos brindou com um riquíssimo ensinamento. Passávamos muitos apertos. Recordo-me de outro episódio em que a entidade apresentou seu sofrimento decorrente de muitas torturas que praticou na Idade Média, em nome da Inquisição. No plano espiritual, ela se apresentou para o médium Chico Xavier apoiada na própria cabeça, pois essa era a forma que ela encontrou para amortecer em parte
as dores que ainda sentia. Na dolorosa fase dos tribunais inquisitoriais, dizia, costumava inserir substâncias ferventes dentro dos ouvidos e narinas do herege torturado, no intuito de derreter o seu cérebro e apagar as ideias demoníacas que insurgiam contra o santo ofício. Como foi difícil auxiliá-la neste processo de fixação mento-espiritual. Em uma outra oportunidade, o espírito de José Xavier, irmão de Chico, manifestou-se na reunião solicitando ao grupo muita vigilância, pois havia necessidade de sustentação para o que iria acontecer. Após alguns minutos, uma médium do grupo entrou em transe e uma entidade que se apresentava, também no plano espiritual, com a forma de uma serpente, ofereceu outro fenômeno de transfiguração facial do intermediário, o que muito nos chocou. Para ilustrar o diálogo, recordo ainda outro atendimento em nossas atividades. Passando o dia com o Chico, observei uma profunda melancolia em seu semblante. Ao lembrar que poderia ter algo a ver com a reunião de intercâmbio da noite, resolvi não questionar o problema do amigo. Manifesta-se, então, o espírito de uma irmã de caridade que vivia uma depressão estigmatizante. Por não ter correspondido às insidiosas investidas de um sacerdote, este a emparedou a fim de evitar um escândalo. A sofredora estava presa, psiquicamente, ao mesmo ambiente ao tempo da Inquisição Espanhola, sendo muito difícil demovê-la do desespero. José Xavier, espírito amigo, no encerramento da reunião, brindou-nos com uma bela palestra sobre o doloroso drama. Por fim, direcionou a fala para a coordenação, explicando o abatimento do médium durante as horas que antecediam o transe. Disse ele: Chico, em existência pregressa, tendo sido Joana de Castela e Aragão, no século XVI, citações anteriores, conheceu de perto o sofrimento da companheira. Esse o motivo do profundo abatimento de que foi acometido. O ponto-chave a ser observado é que não foi só uma ligação psíquica, base da comunicação mediúnica, mas um processo de reminiscência do próprio médium. Fenômeno esse muito comum no atendimento a entidades, vinculando-o sentimentalmente ao sofredor. A lei de causa e efeito deve ser estudada por todos nós, principalmente por aqueles que mourejam na tarefa da desobsessão, a fim de lidar com o equilíbrio nas terapêuticas mais intrincadas do intercâmbio mediúnico. A mediunidade natural, meu filho, é um dom que necessita ser lapidado, e o médium deve ser tratado com carinho humano, e não como um robô parafusado a uma cadeira, com os parafusos da crítica ferina ou com suplementos da morbidez de um grupo que desconhece o mecanismo das comunicações. O médium que não se sente integrado ao grupo ou que se sente sem confiança em seu dirigente corta, inconscientemente, as manifestações mais complicadas pelo medo da crítica contumaz e antifraterna, tornando-se difícil, assim,
o acesso dos próprios benfeitores da vida maior, responsáveis pela terapêutica desobsessiva. Arnaldo fez uma pequena pausa e logo em seguida continuou veemente. Emmanuel, através das faculdades mediúnicas da alma querida, um dia nos fez recordar o Evangelho com a frase: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Em seguida, o benfeitor completou, dizendo que, no trato com os médiuns e com os espíritos, necessitamos de amor, sinceridade evangélica, simplicidade e, acima de tudo, tolerância. Após mais essa aula de intercâmbio com o mundo maior, perguntei ao amigo: Arnaldo, o que você pensa sobre o delicado preparo do Chico para o seu mandato mediúnico? A resposta foi dada numa entonação de voz terna e paternal, convidando-nos a que abríssemos os ouvidos de nossa alma. Filho, conforme podemos depreender das reencarnações de nossa alma querida, relatadas anteriormente, Chico teve o seu labor iniciado no relógio do tempo exatamente há alguns milênios. Risos. Não podemos conceber um instrumento tão delicado sendo preparado de um lance para outro ou em pequenos momentos que antecedem uma reencarnação. Chico nos contava suas encarnações anteriores e sua vida íntima, associada à missão que lhe esperava, com o intuito de orientar-nos para o trabalho que nos esperava junto dele próprio. Uma das primeiras experiências como médium aconteceu na Grécia Antiga por volta de 600 a.C., precisamente no Templo de Delfos. Nessa época, era uma mulher e, quando adolescente, foi levada ao templo para ser iniciada nos mistérios dos deuses por um tio que era um sacerdote, nosso ilustre Emmanuel. Com o passar do tempo, ela se tornou uma respeitável pitonisa, pois seus dons de prever o futuro e devassar o passado eram inigualáveis. Não esquecendo da trajetória no Egito, ao lado do faraó Quéops, na personalidade das rainhas Hatshepsut e Shams, já citadas anteriormente, onde a desenvoltura mística foi muito importante para a vivência em Delfos. Perpassando o tempo, na velocidade dos séculos, vamos encontrar essa mesma pitonisa com uma mediunidade exacerbada e, por isso, catalogada de louca, na Espanha dos reis católicos, Joana de Castela e Aragão. Recordo-me de uma tarde de domingo, após o almoço, estávamos em conversa íntima e Chico, o meigo médium, relatava algumas cenas da vida de Joana de Aragão e Castela, rainha de Espanha. Vejo-a entre muitos livros. Ela não era muito sociável devido à sua vasta cultura. Não tinha habilidades com as questões pueris da corte. Gostava das músicas de sua época e tocava alguns instrumentos. Tinha posicionamentos firmes sobre assuntos de política e história. São pontos convergentes com a personalidade relatada anteriormente no Egito. Nesse instante,
Arnaldo fez uma pausa porque estava emocionado e continuou a narrativa da história. Meu amigo, Joana era filha da rainha Isabel I de Castela e do rei Fernando de Aragão, conhecidos na história, principalmente, por terem patrocinado a viagem do descobrimento das Américas. Sobre a rainha espanhola, encontramos registros históricos que a identificaram pela alcunha de Joana la Louca, por ser ela uma mulher que muito amava seu marido e que após a sua morte vagava por Castela, seguindo o seu féretro, negando-se a enterrá-lo. Na realidade, Joana não era louca. Ela lutava pelo seu amor, acima das convenções políticas e religiosas, e tinha uma sensibilidade mediúnica muito ostensiva. Por isso, a sua visão psíquica lhe permitia ver o espírito de seu marido, o que reforçava a não aceitação da sua morte. Essa história traz aspectos inesquecíveis. Tal drama foi traduzida em peças teatrais que fizeram muito sucesso, tornando-se, muito mais tarde, um filme intitulado Loucuras de Amor. Na época em que a fita chegou ao Brasil, Chico e eu nos encontramos por motivo de trabalho e, por ocasião da estreia, convidei o amigo para irmos ao cinema. Durante a exposição das cenas, ele chorava de descer lágrimas. Eu não sabia se consolava o Chico ou se assistia às cenas projetadas na tela. Fiz então uma brincadeira com ele. Está se vendo aí, Chico? Obtive uma resposta amargurada. Ao término do filme, eu conto a história. Foi nessa ocasião que ele iniciou as narrativas de suas recordações, que ensejaram muitas lições a todos os que o escutavam. Arnaldo, interrompi a narrativa, você relatou no último encontro que Felipe el Hermoso, após o desencarne, retornou para a reencarnação logo em seguida na própria corte da Espanha e que Joana, Chico, também ficou pouquíssimo tempo no mundo espiritual, voltando ao solo da França. Esclareça para nós se esse assunto foi debatido pelos amigos para sempre com Chico. Sua pergunta, respondeu com um sorriso, é muito apropriada à temática da evolução espiritual em nível individual e coletivo. Fizemos sim essa pergunta ao senador, nosso benfeitor Emmanuel, que nos atendeu prontamente com a significativa resposta. A esteira do tempo vergastava propostas de imediata definição no ajuste do destino espiritual da coletividade. Aqueles momentos da história não permitiam à coletividade recalcitrante saborear as benesses do mundo espiritual. Ao contrário, indicavam a necessidade do mergulho na carne para a vivência dos ensinos, oferecidos pelo Divino Mestre Jesus, e que vinham sendo barateados nos evos da insensatez. Há ainda outra passagem reencarnatória de Chico, no século XIX, retornando à Espanha e implementando em si mesmo, através de uma vida no anonimato, os necessários valores morais.
Após o seu desencarne, por volta de 1880, na cidade de Barcelona, iniciou uma delicada preparação para a reencarnação em Pedro Leopoldo. Sua permanência no plano espiritual foi de intensas atividades que visaram a pavimentação da trajetória mediúnica, iniciada no dia 2 de abril de 1910. Chico matriculou-se em um educandário espiritual de aprendizes do Evangelho, integrando uma grande equipe de entidades espirituais que se preparavam para o advento do Espiritismo do Brasil. Nesse magnífico processo educativo, o liceu enfocou diversas matérias do interesse evolutivo, tais como História Geral, Dinâmica do Movimento Espírita, Situação Socioeconômico Planetária, Conhecimento de Existências Pregressas, Planejamento Familiar e Social. Se estudarmos, meu filho, cada ponto citado, depreenderemos a transcendência da lei de causa e efeito, ajustando os destinos individuais e coletivos na ordem do amor. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ensina com significativa lucidez sobre o intricado processo reencarnatório. Afirma o amigo espiritual que há por parte dos benfeitores espirituais um cuidado especial no preparo do perispírito modelador do corpo físico, para que o espírito reencarnante tenha um equipamento adequado para alcançar os objetivos da encarnação que iniciará. No caso dos médiuns, o médico de nosso lar afirma ainda que a parte estrutural do corpo bioplasmático requer atenção muito maior. Analisando o assunto à luz da doutrina espírita, imaginamos como deve ter sido o caso de Chico, pois o escopo da sua vida foi a mediunidade, que se dinamizou em um instrumento afinadíssimo na mais diversificada classificação kardeciana. Concomitante às diversas etapas de ensino, os benfeitores espirituais proveram a preparação magnético-espiritual da estrutura sutil do perispírito da alma querida, revestindo o seu psiquismo com as irradiações superiores para facilitar o intricado mecanismo das comunicações mediúnicas. Não sei se consegui responder às questões levantadas, mas, para concluir, podemos dizer que Chico, meu filho, teve nos últimos séculos uma vivência diuturna no mundo espiritual e na Terra. Trabalhou para resplandecer a mensagem dos Espíritos em luz inextinguível, conhecida hoje como a chama do Cândido Xavier. Se Deus permitir e a memória ajudar, teceremos ainda algumas considerações com o objetivo de esclarecer melhor sobre essas histórias, para que o leitor amigo possa refletir sobre a importância do tempo e das oportunidades que a misericórdia oferece a todos nós. Estudemos a doutrina espírita para compreendermos a evolução. Agindo assim, evitar-se-ia a divinização do Chico Xavier. Ao contrário, enalteceríamos os lídimos esforços de um discípulo do Cristo. Enfim, Chico fez da sua mediunidade uma lâmpada acesa, que iluminou a milhares de corações e, por certo, continuará clarificando a senda daqueles
que procuram resplandecer a própria luz. Nesse instante, sensibilizados, abraçamos o amigo Arnaldo sem dizer palavra alguma. Sentíamos que também fomos abraçados por um grupo muito grande de amigos do invisível que, do mundo espiritual, cantava glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens.